Muito bem, vamos para o resumo da lição número 4, lição muito importante, pois fala aqui do egocentrismo, da autoidolatria, né? Onde o ser humano está tomando o lugar do Criador, e isso é muito perigoso em todas as áreas, seja ela na área cultural, na área religiosa também. Quantas pessoas, né, estão tomando, né, tentando tomar o lugar de Deus e outras sendo enganadas e vivendo realmente na idolatria, idolatrando pessoas, né? Seja até na própria área religiosa também temos isso. Temos pessoas que ele diz o seguinte, né, qual teve lá na igreja de Coríntios, né? O meu pastor favorito é Pedro, o meu pastor favorito é Paulo, o meu pastor favorito é Apolo. Então, Paulo falou sobre isso e Paulo disse, né? Tinha até o grupinho de Jesus. Então, Paulo falou assim: olha, veja bem, tome cuidado. Por quê? Porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, quem toma conta de tudo, quem manda em tudo é Deus. Então, nessa lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Romanos 1,25 está dizendo assim: ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25, introdução: a soberba e a insensatez do homem ímpio mantém afastada a verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Então, a idolatria. O que essa idolatria faz? Olha o perigo dessa idolatria. Ela faz com que o raciocínio intelecto do ser humano, né, em relação à verdade fique inúteis. Muito cuidado, tá? Parte primeiro, o desprezo à verdade. No item 1, impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Então se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. E quando é questionado de alguma coisa, o que ele fala? Não, mas tem gente que faz coisa pior que eu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes nós olhamos alguém fazendo muita maldade, uma maldade muito excessiva, e achamos que por nós não fazermos aquela maldade tão excessiva, nós então estamos salvos. Não, de forma alguma. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar a todo ser humano, e Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano, por mais bonzinho que ele se ache, porque nós vamos ver em Atos capítulo 10, a história do centurião chamado Cornélio. Aquele homem, ele era um homem bonzinho, ele era temente a Deus, dava esmola aos pobres, ele orava 3 vezes ao dia, mas apareceu um anjo diante dele na hora da oração e mandou chamar Pedro. Por quê? Porque ele precisava ouvir de Jesus para aceitar Jesus e ter os seus pecados perdoados. Ele chamou Pedro, reuniu a família toda, ouviu de Jesus, aceitou Jesus, e todos eles foram cheios e batizados com o Espírito Santo. Nós temos também aqui a palavra injustiça, que vem do grego adíquia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem do próximo. Então, ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade. Então, a humanidade está na impiedade e a humanidade está também está na impiedade e está também na injustiça. Então, ambas as palavras estão trazendo esta ideia. Por quê? Porque a humanidade se afastou de Deus. Então, a humanidade ela precisa ser regenerada, e automaticamente, quando nós colocamos Deus de lado, nós vamos formando ídolos. Todo ser humano é assim. Todo ser humano, ele é um ser que precisa de cultuar. Ele precisa de referência. Então, por isso que o índio faz a carranca. Por quê? Porque por isso que tantas nações, né, as nações antigas, da antiguidade, o sol era um deus, a lua era um deus. Por quê? Porque tem uma necessidade dentro do homem de culto. E essa necessidade, se não for preenchida pelo Deus verdadeiro, será preenchido pela idolatria e pela insensatez, né, diante de Deus, né, que é o do item 2 aqui, ó, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Então, tem esse versículo em Romanos capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20, ele deixa bem claro que a própria natureza, ela está declarando, porque diz assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas
coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, indesculpável. Então a natureza está anunciando a glória de Deus. Então os homens não terão desculpa diante de Deus, tá certo? Então por quê? Alguém vai dizer, pastor, vou olhar para a natureza? Sim, se você olha para a natureza, automaticamente você vai perceber que há um Criador. Todas as coisas que estão em nossa volta, né? Porque o planeta Terra, ele é um ciclo fechado por cada atmosfera. Então nós temos aqui, vou dar um exemplo, a quantidade de água desde que o mundo foi criado até hoje é a mesma. Então nos oceanos tem muita água, as nuvens carregam muita água e tem um ciclo dessa água, né? Então nós temos dentro desse ciclo aqui que nós vivemos do planeta Terra, então se não fosse criado, se fosse apenas, se fosse apenas uma evolução, nós teríamos que estar no verdadeiro caos. E como é que nós estamos nessa ordem? Nessa ordem, né? O pássaro voando, o peixe nadando, o ser humano desobedecendo. Porque lá no princípio desobedeceu. Então nós precisamos o quê? É obedecer, colocar nossa vida nas mãos do Senhor. No item 3 aqui, o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, que são chamados filhos da ira, por quê? Porque estão rejeitando a Deus, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual, a depravação, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Então a corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Então quando o homem ele se posiciona contra Deus, todos os males, todos os pecados tomam conta do coração. Assim na religião, os seres criados passam a ser cultuados, então até na própria religião é cultuado, na ciência a matéria é colocada acima de Deus, na sociedade, os artistas, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então a Bíblia Sagrada está nos alertando. Parte 2, a revolução do pensamento humano. Vamos começar pelo renascentismo. Então no renascentismo é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 14 e 16. Outra coisa interessante, você veja bem como que a Europa está afastada de Deus. Então, todos esses males, toda essa decadência espiritual geralmente começa na Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois chega aqui até nós no Brasil. Então na Europa já fecharam várias igrejas e o povo não quer mais saber. E alguém diz assim, mas por que, pastor? Veja bem, o ser humano é muito complexo. Então você vai ver países da Europa ali em que a desigualdade social é muito menor, em que a riqueza impera mais e as pessoas não buscam a Deus. Você vai num país mais pobre, você vai na região mais pobre do Brasil, é onde o povo é mais fervoroso, onde o povo busca mais a Deus. Então nós temos que tomar este cuidado, porque muitas vezes nós pensamos que por causa da questão social, alguém vai ser salvo ou deixar de ser salvo. Não, Jesus quer salvar a todos, e nos dá essa graça por completo. Então esse movimento, a característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Então isso foi o que veio através deste movimento. Então, durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, é que os historiadores marcam, a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, na Revolução Francesa. Então, a visão teocêntrica, o que é a visão teocêntrica? Em que Deus é a medida de todas as coisas, que Deus é o centro de todas as coisas. Essa visão teocêntrica foi mudada para uma concepção antropocêntrica e que opera até hoje. Então, hoje opera a visão antropocêntrica, que o homem é o centro de todas as coisas. Nós não temos mais essa visão teocêntrica, até dentro das igrejas mesmo. Dentro das igrejas, o homem parece que está num local de destaque, não Deus está no local de destaque. Olha o cuidado que nós precisamos ter, viu? Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Então, isso é o que nós temos vivido nos dias de hoje. E assim surgiram os primeiros efeitos dos processos de secularização da cultura,
quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Então, nós vamos ver que desde aquela época, né, vem o que? Vem sendo atacado a cultura vem sendo o que? Secularizada, ou seja, a religiosidade, Deus, as coisas ligadas a Deus estão sendo colocadas de lado, né, na cultura, e a cultura vem imperando apenas aquilo que é contra Deus, apenas aquilo que é a favor do homem, no sentido do homem se desprender de religiosidade e estar apenas nos prazeres carnais. Quando eu falo religiosidade, eu estou falando no bom sentido da palavra, viu? No item 2 aqui, humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século, XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, né? Então, sempre tem algo positivo e algo negativo. Então, esse algo negativo, o que que é? É tentar diminuir a Bíblia Sagrada, Agora, a própria Bíblia Sagrada, nós temos que entender isso, a própria Bíblia Sagrada possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Então, não há como nenhuma legislação ou constituição de qualquer um país, né? Não há como alguém falar assim, eu sou de direita e quero ajudar mais as pessoas do que a Bíblia possa falar, eu sou de esquerda e quero ajudar mais as pessoas do que a Bíblia possa falar. Não, a Bíblia está acima das concepções políticas de esquerda e de direita. Jesus está acima de tudo isso. Jesus, sim, que é um justo juiz, tá? Então, a Bíblia tem todo esse arcabouço que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Então, destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Então, a Bíblia já deixa isso bem claro. A palavra do Senhor já nos dá essa orientação. Veja bem, lá em Gálatas 3:28 está dizendo, nisto não há judeu. Então, quando nós olhamos para Jesus, que é o Salvador, então em Cristo, nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, todos nós somos um. Então a igualdade só é possível através do Senhor Jesus, da Bíblia Sagrada, para que as pessoas façam bem, queiram fazer o bem, né? E não sejam egocêntricos, não queiram apenas para si, mas que possam saber dividir aquilo que têm. No item 3 aqui, o iluminismo e o pós-modernismo, que é o que nós vivemos hoje, é o pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18, seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam a resposta na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável, ou seja, não há necessidade de igreja. Já o pós-modernismo, a pós-modernidade, né, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Então, estamos vivendo hoje isso, a modernidade, a pós-modernidade ou modernidade líquida. Por quê? Os sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida, passou a ser líquida. Então, o líquido, né, o líquido dá aquela impressão de que ele é maleável, né, pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode ceder para um lado, ceder para o outro. E isso quer dizer que os valores que eram absolutos, né, tornam-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade ela foi substituída pelo egocentrismo, ou seja, nós não estamos pensando no bem-estar de toda a sociedade, mas no egocentrismo. Cada um está puxando para o seu lado, né? Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento são o quê? O hedonismo e o narcisismo. Então, o que quer dizer isso? O hedonismo é o prazer como estilo de vida, dedicação ao prazer dos sentidos, enquanto que nós vamos ver que o narcisismo, ele é o amor pela própria imagem. Então, eu oculto a própria imagem e o prazer a qualquer custo. Ah, não, deixa que você se sinta bem, tá bom. Ah, você está se sentindo bem? Tô. Nossa, está pecando, se sentindo bem? É claro, por quê? Porque a sua carnalidade está trazendo prazer, só isso. Mas lá no fundo a sua consciência diz que está errado. Parte 3. Tipos de auto-idolatria. Então vamos para os tipos de auto-idolatria. No item 1, idolatria da autoimagem. No item 2, idolatria no coração. E no item 3, idolatria sexual. No item 1, a idolatria da autoimagem. Idolatria da autoimagem, né, é tudo que coloca no lugar. O que é idolatria? Idolatria é tudo
coloca no lugar da adoração a Deus. Então, tudo que qualquer coisa que coloque Deus de lado para dar prioridade àquilo, é uma idolatria. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo, humano reflete a natureza do pecado. Mas isso Paulo já deixou escrito lá em Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 2 e 4. Ele fala o seguinte, são amantes de si mesmo, avarentos, amantes do dinheiro, odiosos, sem amor para com o próximo, rebeldes, sem amor para com Deus, hedonista, amantes dos deleites. Então Paulo já deixou isso escrito. E a palavra do Senhor lá em Lucas, ela também deixa claro, ela também anseia, o que essa pessoa faz? Ela anseia pelo reconhecimento de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Então a pessoa quer se aparecer, a pessoa quer estar em evidência, e a pessoa, para isso, coloca o seu semelhante de lado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo assim, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então isso está acontecendo hoje. Hoje está mais o quê? Hoje está mais volumoso, hoje tem muito mais esse pecado. Mas os apóstolos de Jesus tiveram uma discussão, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então Jesus deu exemplo para eles, falou, não, nós aqui somos diferentes. No reino de Deus, aquele que julga ser maior, ou aquele que tem mais importância, ele vai fazer o quê? Ele vai servir mais, ele vai trabalhar mais. Como é o caso, por exemplo, se um pastor da igreja, ele não é o maior na igreja, ele é aquele que serve mais, ele é aquele que se dispõe mais a estar para ajudar os irmãos, para estudar a palavra, para orientar. Então ele é aquele que serve mais. Então ele não é aquele que é servido. É como se as pessoas estivessem sentadas na mesa de um restaurante, e o pastor então seria aquele garçom que serve. Então ele é o que serve. Então assim é no reino de Deus. E outras feitas também, Jesus conversando com eles explicou, é aquele que não se fizer como criança, jamais pode herdar o reino dos céus, porque havia um contenda entre eles, e Jesus coloca uma criança no meio e dá este exemplo. No item 2 aqui, idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Então o coração, ele é enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Então nós temos que tomar este cuidado. Diz assim, Marcos 7, versículo 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens saem o quê? Os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então isso sai do coração do homem. Por isso Jesus disse o seguinte, o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que sai da sua boca, porque a boca fala que aquele coração está cheio, vamos encher o nosso coração das coisas de Deus. Agora tem outra coisa, tem que haver um equilíbrio. Por quê? Porque também é um versículo que diz assim, se o teu coração te condena, maior é Deus. Não é também para você olhar para a tua vida e falar assim, eu estou cometendo isso de errado, não conseguindo vencer esse pecado, eu vou deixar de ser crente. Não, confie no Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, Ele vai te fortalecer e você vai caminhar fortalecido na presença do Senhor. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos dos seus corações. Então, os nossos corações, infelizmente, nós temos condições no coração, uma condição ruim, de formar ídolos dentro do nosso coração. Que Deus, então, tenha compaixão e repreenda a nossa vida, todos os ídolos que se formam dentro de nós e que acabam deixando Deus em segundo plano. Item 3, a idolatria sexual. Então, também nessa área a idolatria, porque a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, à imoralidade e à libertinagem. Então a consciência a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carnalidade, a vontade da carne, caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, não quer dizer que é apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer
pelo prazer sexual ilícito. Então, isso é o quê? Isso é uma compulsão. E a pessoa precisa o quê? Ser liberto dessa idolatria. Para quê? Para que verdadeiramente ele tenha sua intimidade dentro do casamento e que seja próspero nesta área e juntamente, né, o esposo e a esposa, que eles possam então comungar dessa bênção que o Senhor proveu para o homem e para a mulher dentro do casamento, que é essa intimidade, para que eles possam ser prósperos e possam ser abençoados em todas as áreas, né, da sua vida. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador, né? Então o homem, ele eleva o seu interesse acima da vontade de Deus. Esse é o problema. E tem muitas igrejas que se dizem evangélicas, né, também cometendo esse erro. O seu interesse está acima da vontade divina. Coloca Deus aí contra a parede, fala sério aí com Deus, misericórdia. Que Deus possa nos conduzir de acordo com a santa vontade dele através do Espírito Santo. Amém. Vamos para as perguntas. Número 1, explica as palavras impiedade e injustiça de acordo com a lição. Impiedade, do grego azebeia, que significa irreligiosidade, que refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. E outro vocábulo é injustiça, que vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e dos homens. Então, o ser humano hoje, a humanidade está envolvida, está cheia da impiedade e de injustiça. No item 2, o que acontece com as pessoas que rejeitam a Deus e suas leis? Então, rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, são chamados filhos da ira, são deixados à mercê dos seus próprios pecados. E o que acontece é isso? Aí eles vão mergulhar de cabeça na impureza sexual, na degradação do próprio corpo. No item da pergunta 3, cite pelo menos 2 movimentos que marcam, né, a revolução do pensamento humano. Nós temos o renascentismo, nós temos também o humanismo e nós temos o iluminismo e o que nós vivemos hoje, né, que é o pós-modernismo. Pergunta 4, quais são as características de quem não teme a Deus? Quais são? É a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a sua própria reputação, né, em detrimento das coisas de Deus, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Pergunta 5, qual é a orientação bíblica para escapar do mal da idolatria sexual? Qual é a orientação bíblica? A orientação para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito. Gálatas 5,16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vamos viver no Espírito, dar lugar ao Espírito Santo, para que a nossa carne, né, ela seja cada vez mais diminuída e que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus e agradarmos a Deus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.